nós é um motivo de alegria por poder mais uma vez estar aqui com vocês para adorar e agradecer o nome santo do Senhor. Nessa noite nós vamos adorar a Deus e pedir que Ele possa fazer de nós lugar de sua habitação. Mas para isso é necessário que nós abrimos nosso coração e deixar que Ele habite e deixar que Ele faça morada. Que você possa permitir as mudanças que Deus quer fazer. Quando Ele faz mudança é para melhor. Ele quer o melhor para cada um de nós. E que Ele possa estar guardando o nosso coração diante de tantas notícias, de tantos turbilhões que tem vindo. Que nós sabemos que Ele é o nosso protetor. Que Ele possa guardar o meu e o teu coração. Porque independente de qualquer coisa, nós sabemos que nós não somos merecedores. Mas a graça deles nos alcançou. E que mesmo Ele conhecendo o nosso coração, conhecendo a nossa intenção, no mais profundo, porque Ele nos conhece desde o dia do nosso nascimento, desde quando nós estávamos no ventre de nossa mãe. Mas mesmo assim, Ele habita dentro de mim e de você. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus habite em nós, que haja uma transformação. Amém? Que você possa juntamente conosco adorar e agradecer seu santo nome. De
Paz e graça a todos, uma boa noite. Eu gostaria nessa noite trazer uma mensagem de reflexão a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para poder falar em cada coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 8 até o 10, na parte A, que diz assim: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Essa é uma das perguntas que Jesus ele está tratando do capítulo 14 até o capítulo 17. Jesus ele começa a ter um tratamento mais íntimo com seus discípulos. Ele, sabendo que a sua hora estava se aproximando para ser crucificado e morrer pelo pecado da humanidade. Jesus, depois de perceber que até o capítulo 13 ele tem uma rejeição pelas pessoas religiosas, pelos fariseus e por aqueles que achavam que tinham o reino de Deus em suas mãos, pelo seu comportamento errado e tão distanciado de Deus. Jesus ele começa a trabalhar com seus discípulos, tendo uma linguagem mais íntima e pessoal com eles, revelando a sua grandeza, o seu objetivo, a sua missão aqui na terra. E aqui é interessante que Jesus ele adverte Filipe diante de uma preocupação que Filipe estava tendo naquele momento. Filipe ele é advertido porque ele pede para que Jesus mostrasse para ele onde o Pai estava. Por qual motivo? Porque a sua ignorância e a sua cegueira não puderam entender que Deus estava presente no meio deles, na pessoa de Jesus, seu Filho. Entretanto, nós devemos olhar para a pergunta que Filipe faz com um certo tipo de atenção, que revela para nós algo muito gracioso. Filipe ele estava mostrando qual era o seu grande desejo, qual era o seu anseio, sua grande vontade, a sua ambição. Filipe pede para que Jesus mostrasse o Pai. É como se ele estivesse dizendo: Mestre, revela-nos o Pai, leva-me até Deus, me aproxima dele, isso para mim já é o suficiente, eu não preciso de mais nada. Filipe estava mostrando o seu desejo ardente de conhecer mais a Deus. Estava desvelando todo o seu coração, expondo a sua alma. Para ele, Deus era tudo o que ele queria e precisava e tinha necessidade dentro de si mesmo. Nada mais na terra importava a não ser conhecer o Pai para Filipe. Existem algumas coisas, queridos irmãos, que levam-nos a tomar um certo tipo de cuidado quando lidamos com ela. Dentro do conceito popular, existem coisas que não dá para a gente brincar. A vida porque é única, a sorte porque não é certa e a morte porque é um risco. Mas existe algo que todos nós, seres humanos, tem um certo tipo de receio, um certo tipo de medo e distanciamento quando se fala do sagrado. Quando falamos do sagrado, falamos daquilo que foge da nossa compreensão, da nossa inteligência. A grande visão que os autores bíblicos passaram para nós expressa isso muito bem. O problema é que grande parte desses legados que os autores bíblicos deixaram para nós, os pais da igreja, que deixaram a marca da devoção, da busca do conhecimento de Deus, ela foi perdida no decorrer da história. As pessoas deixaram de conhecer a Deus e entender a sua vontade como se fosse algo em segundo plano, feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Eles buscam outras coisas para si mesmo, mas Deus fica esquecido. Bem disse Guinness, em um de seus livros, ele fala que um dos males da nossa época é que temos corpos esbeltos, mas mente flácidas e almas sedentárias. E a gente percebe que os valores foram invertidos. As pessoas não procuram Deus como prioridade em suas vidas. E Deus, quando Ele é buscado com sinceridade, com intenção da alma, a gente começa a descobrir que Deus não se busca de qualquer maneira e nós não podemos portar diante dEle de qualquer jeito. Onde Deus está,
A gente não se aproxima de qualquer forma. Há toda uma forma reverenciada, com temor, que se deve se apresentar diante de Deus. Moisés, quando vê a sarça ardente e o fogo não consumia aquela planta, ele só de ouvir Deus falar, ele tira a sandália dos pés, se encurva e adora a Deus. Isaías, no capítulo 6, quando vê Deus assentado em seu alto e sublime trono, ele achou que iria morrer. Sabe por quê? Porque quando eu vejo Deus, eu enxergo a minha miséria, pois a santidade de Deus me expõe os meus pecados, me mostra quem de fato eu sou. Tudo depende de como você conhece Deus. Tudo depende o quanto você sabe sobre Deus, o quanto você acredita nele. Tudo isso numa relação de reverência, santidade e temor. Não dá para tratar Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Quando nós aproximamos de Deus, nós mais sabemos de nós mesmos. A W. Tozer, ele estava certo quando disse que aquilo que acreditamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. Calvino reforça isso dizendo quando e que nenhum homem pode conhecer a si mesmo sem que primeiro conheça a Deus. Mas onde Deus está? O que Ele está fazendo? Onde eu possa encontrar Deus? Há uma curiosidade interessante que quando o primeiro homem a ir para o espaço, o astronauta russo chamado Yuri Gagarin, quando ele volta para a Terra, ele diz o seguinte: eu estive lá no céu, eu não vi Deus em lugar nenhum. Sabe por quê? Deus não está em todo lugar? Embora sendo soberano, não há nada que fuja dos seus olhos e do seu domínio, Ele escolheu um lugar para morar, fazer dele a sua habitação. A sua vida é um retrato de como você se comporta diante de quem você acredita e como você acredita. Embora nós não podemos ver Deus, mas podemos senti-lo quando nós entregamos as nossas vidas para que Ele cuide de nós. A grande verdade é que existe 3 classes de pessoas e cada uma delas retrata uma forma diferente de como estão vendo Deus, de como estão tratando diante da divindade, diante do que é santo. Existem algumas classes de pessoas que elas dizem o seguinte: eu já ouvi falar sobre Deus, eu sei que Ele é bom, mas eu não conheço, eu não experimentei Ele ainda em minha vida. Em uma pesquisa feita em 23 países, descobriu que o Brasil ocupa o 3º lugar daqueles que dizem que acreditam em Deus. Mas isso não é tudo. Você precisa conhecer Deus e a sua vontade, o que Ele tem para a sua vida. Muitas pessoas têm Deus dentro da cabeça, mas longe do coração. Sabem a oração do Pai Nosso de cor e salteado, mas vivem e não se comportam como os filhos do Pai. Quinta-feira passada, eu saí para o meu almoço e fui numa clínica buscar uns documentos. E eu encontrei uma moça de 23 anos e que acenava com a mão dizendo para mim chegar próximo dela. E eu entendendo que aquela moça estava perdida, com uma sacola nas mãos, uma roupa um pouco maltrapilha, mas eu entendia já o seu estado que apontava para mim, o que ela tinha. E eu fui até ela e eu perguntei para ela: o que você quer? E ela disse: eu queria R$2 para me tomar um pouco de pinga. Eu disse para ela assim: o que vai valer tudo isso? Ela disse: pelo menos eu me entorpeço e fujo da realidade. Eu disse: a realidade, ela vai aparecer você novamente. Você vai passar a fugir um pouco da realidade, mas isso não adianta. O que você precisa é que Deus more em seu coração. O que você precisa é de uma nova vida que tenha sentido para que você entenda o seu real valor para Deus. E é interessante que aquela moça começou a cantar louvores, lindos louvores, que a minha alma começou a se quebrantar dentro de mim. Porque era uma moça que cresceu na igreja, uma moça que foi desiludida com a fé, porque muitas pessoas, elas deixam de conhecer a Deus e a sua grandeza, porque muitas vezes nós não comportamos como tal.
Tertuliano disse que se os cristãos vivessem como é preciso viver aos pés do Evangelho, o mundo deixaria de ser incrédulo. Eu não estou dizendo que a culpa daquela moça não está com Cristo, não está aos pés de Jesus, e está andando, tendo uma vida errante, uma vida promíscua, uma vida escravizada pelas drogas. Não seja a culpa da igreja. Às vezes a culpa dela entender e começar a procurar Deus com uma intenção e entrega maior. Existem muitas pessoas ouvindo falar sobre Deus. Existem muitas pessoas que de fato já estiveram dentro de uma igreja onde o Evangelho é pregado, mas poucos são de fato aqueles que o conhecem. Conhecer a Deus não está relacionado a quanto tempo você vai na igreja, se você é membro de uma igreja, se você acredita em Deus, ou quantas vezes você ora por dia. O que importa para Deus não é o tempo de oração, é a entrega e devoção de um coração que se rende aos seus pés. Uma das coisas que eu mais tenho buscado em Deus é para que Deus me ensine a orar. Eu quero aprender a orar. E para isso eu tenho tido meus períodos de devoção, de busca a Deus, lendo salmos e vendo como aqueles homens retratavam as suas vidas, a sua total dependência de Deus, conhecendo o seu estado de miserabilidade, o seu estado de pequenez, o seu estado de necessidade de Deus para poder dar sentido à sua vida. O Salmo é a alma daqueles homens que enfrentaram o que a gente enfrenta, passaram o que eu e você passamos, mas que eles tiveram um pilar onde fundamentaram a sua fé nos braços de Deus. Não basta que você tenha uma experiência com Deus, é preciso que você tenha uma vida diária com Deus o tempo todo, em todo o tempo, onde Deus faz parte da sua essência. Lembra de Sansão? A maior manifestação visível de Deus do Antigo Testamento. Porém, Sansão não entendeu o seu chamado, a sua vocação e brincou com o pecado. Quando nós não levamos Deus a sério, o pecado vira brincadeira de gente grande. Nenhum pecado é maior que o amor de Deus, não se compara. Lembra do povo no Egito? Deus faz milagre para o povo, conduz o povo no deserto, dá carne para o povo, nuvem protege de dia, uma coluna de fogo à noite. Porém, quantas pessoas entraram na terra que Deus havia prometido para o povo? 2 pessoas, Josué e Calebe. Querido, você pode ver milagres, ver Deus fazer muita coisa e não conhecer a Deus. O povo viram Deus realizar coisas grandes, incomparáveis, hoje dentro do nosso mundo moderno, onde milagre parece que saiu de cena, que Deus parece que não tem mais ação e nem poder para fazer aquilo que Ele quer. Lé do engano nosso. Deus ainda continua reinando e sendo o Senhor da história. A história, para Deus, não perdeu o controle. Deus continua sendo o Senhor daqueles que confiam e dependem da sua graça. Um texto que muito me preocupa e que gela a minha alma é quando eu vejo quanto um Deus tão santo precisa ser levado a sério. Fé em Deus não é passatempo. E esse texto que está em Mateus 7, 21 a 23, as pessoas dizem, esse texto fala, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Para Deus, não interessa palavras vazias ou jogadas ao vento. Para Deus é vida praticada, vida de devoção, vida de entrega. Para Deus é você entender que Ele é um Pai que está nos céus e que Ele dá o pão nosso de cada dia, cuidando de cada um de nós. E a parte mais importante que dói a nossa alma é quando Jesus disse, muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, nós temos profetizado em Seu nome, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós realizamos muitos milagres.
Então, no verso 23, Jesus disse: então eu lhes direi, nunca vos conheci. Deus não está preocupado com palavras bonitas, com uma retórica invejável, e sim com um coração quebrantado diante dele. Na Bíblia, a mensagem, no Salmo 51, o autor fala o seguinte: o coração quebrantado é aquele coração disposto a amar, que não escapa aos olhos de Deus nem por um minuto da sua percepção divina. Um coração onde não há fingimento, um coração onde nós abrimos nossa alma para aquele que tudo sabe. Em Isaías 29:13, o povo cantava com a boca, mas seu coração estava longe de Deus. Davi, quando peca, e todo pecado, você precisa guardar isso, todo pecado é um pecado contra Deus, antes de ser contra o seu próximo. Davi, quando peca, é exortado por Natã, e ele faz a seguinte oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito que esteja firme em ti. Sopra em mim o sopro da santidade. Na nova tradução da linguagem de hoje e na Bíblia a mensagem traz esses dizeres que dá um sentido melhor para a gente compreender a grandeza dessa oração de Davi. Jó era um sacerdote, tinha uma vida de integridade, de retidão, temia Deus. Deus era sua testemunha, porém Jó não conhecia Deus. O que mais me preocupa na Bíblia não são somente as respostas que Deus dá, mas também as perguntas que Deus faz. Em todo o livro de Jó, a gente vê Jó falando, os amigos de Jó falando e Deus calado. E Deus deixa o homem trabalhar, o homem pensar que ele não está vendo, não está assistindo, não está sabendo. Deus se cala e se aquieta diante do seu trono, sem perder o controle. E é interessante que Jó faz 16 perguntas a Deus, como se Deus nada soubesse. Aí chega no capítulo 38, quando Deus começa a perguntar, e Deus faz 70 perguntas para Jó. São perguntas retóricas que Deus faz e Jó não consegue responder nenhuma delas, onde todos se calam. A falsa religião, queridos, engana, seduz e gera neuroses na vida das pessoas, e ela nos distancia de Deus e da sua graça. Tem gente que fala que eu já li a Bíblia, mas eu pergunto: quantas vezes a Bíblia te leu? Quantas vezes ela falou ao seu coração e à sua alma? Ler Bíblia não é leitura dinâmica. Ler Bíblia é uma leitura com a alma, com o coração e devoção a Deus. Como o salmista disse no Salmo 119, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Eu não posso apenas ouvir falar de Deus, eu devo conhecê-lo. Chegai-vos, pois, a Deus, e Deus se achega a vós, diz Tiago 4,9. Existe outra classe de pessoas que diz: eu nem sei quem Deus é, eu nem sei se de fato Ele existe. Os homens mais inteligentes, as mentes mais pensantes da humanidade, que tentaram desafiar Deus em sua existência, em sua soberania, se renderam aos seus pés, quando entenderam a grandeza que Deus tem, em arrependimento, confissão e quebrantamento diante dele. Louis Pasteur, ele tem uma frase que diz: um pouco de ciência me distancia de Deus, muito me aproxima. Ou seja, quanto mais eu entendo a grandeza e a harmonia desse universo cósmico, mais eu entendo que por detrás disso há um enredo divino no trabalhar de todas as coisas. Em Hebreus diz que Jesus continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós não podemos acreditar que Deus perdeu o controle, que Deus, ainda sendo debatido nas academias, nos centros de um liberalismo onde não acredita que Deus ainda existe, que o homem está no controle, que o homem ele pode devolver o novo Éden para a humanidade. Lé do engano, queridos. Lé do engano. O fato de você não saber quem Deus é não te dá premissa para você negar a existência dele. Os testemunhos de Deus estão aí na história, na memória, na arqueologia. Não tem como negar esse universo grandioso. A pessoa precisa ter muito mais fé para negar a existência de Deus do que acreditar que Ele existe. Quando você olha para a inclinação da Terra, o distanciamento que a Terra tem, o corpo humano em sua complexidade, seu funcionamento, até mesmo um embrião em sua formação,
Quando você olha um ultrassom de 3D, 4D, agora tem até de 5D, nós ficamos atordoados com apenas uma imagem. Imagine na formação, na engenhosidade do amor de Deus, criando e formando a vida humana dentro do útero materno. E o salmista, ele sabe disso, e ele no Salmo 139, 14, ele diz: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Como negar que a vida é um milagre? Todo esse arranjo da criação tem que ter uma mente brilhante por detrás desse design inteligente, que não conseguimos entender a grandeza e a perfeição de tudo isso. Paulo, quando olha para os mistérios de Deus, não tendo como explicar tudo isso, ele exclama: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Deus não é fonte de pesquisa. Você não pode entender Deus pela lógica, pela razão. Deus é uma questão de fé. Se você não entender tudo isso, você vai achar que Deus é tudo menos Senhor e Salvador. Ariovaldo tem uma frase muito linda que diz que um líder a gente segue, com um chefe a gente aprende, um profeta a gente ouve, um mestre a gente aprende, mas Deus a gente adora. Deus é para ser adorado, não como fonte de pesquisa. Outra classe de pessoas, aquelas que diz que eu sei quem Deus é, não porque eu o encontrei, antes Ele, Deus, se revelou a mim através da graça por meio do seu Filho Jesus. C.S. Lewis tem uma frase que eu admiro muito, dentre tantas, ele diz o seguinte: quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se ele não quiser se revelar, nada do que nós façamos nos permitirá encontrá-lo ou conhecê-lo. Todo o processo de revelação partiu de Deus a nos revelar a sua graça, o seu amor e o seu perdão. Nós não descobrimos Deus como se Ele estivesse escondido de nós. Ele se mostra à humanidade e ainda está à procura da humanidade perdida e caída. Desde o Éden, quando o homem peca, desobedece a Deus, acreditando em si mesmo, Deus, Ele se mostra preocupado e procura o homem em seu estado caído. E até a ponto, quando a Bíblia diz que Deus ecoa lá no Éden: onde estás? Deus nunca esteve escondido. A humanidade que fugiu de Deus e às vezes se esconde dele nas dúvidas e incertezas do seu próprio labirinto existencial dentro de si mesmo. Isso faz-me lembrar o eco da serpente no livro de Gênesis 3:1, quando a serpente tenta colocar dúvidas e incerteza no coração de Adão, como era a obra-prima da criação de Deus. E ela disse: é assim que Deus disse. As pessoas colocaram a voz de Deus em questões. Qualquer dúvida diante de Deus é um confronto ante a sua verdade. Deus não fala a verdade. Ele se fez verdade na pessoa de Jesus. Na pessoa de Cristo, Deus se revela no mundo caído e distante do seu propósito. Quando o homem peca, ele se peca e se perde em todo sentido. Esconde Deus atrás de uma árvore, faz uma roupa de figueira e ainda culpa sua mulher pelo seu pecado. O homem assim, ele faz transferências das suas responsabilidades e deveres. O homem não assume o seu erro, o homem não assume o seu estado. O homem se desculpa diante de Deus. Warren Russell, ele diz o seguinte, que as pessoas, não é que elas duvidam da existência de Deus, é que elas duvidam como um Deus tão grande e soberano é capaz de amá-la em seu estado de pecado. Mas é isso, irmãos, que nos faz entender o quanto Deus nos ama, mesmo vocês sendo pecadores, como eu sou, como precisamos da graça de Deus. Deus não deixou de amar e acreditar em nós quando Ele entrega Jesus para morrer por nós. O pecado faz a gente se perder no mundo das possibilidades divinas, onde Deus busca reatar a humanidade caída, perdida e morta. O pecado tira as mãos de Deus de cena, tentando colocar um mundo
onde não existe possibilidades nenhuma. Por isso que existem tantas pessoas se perdendo, se matando, porque não conseguem acreditar que há uma luz no fundo do túnel. Essa luz que chama Jesus, que humaniza para salvar e libertar a nossa alma das angústias e da dor que nós enfrentamos. A Bíblia não procura provar a existência de Deus. Ela quer mostrar como Deus insiste em amar a humanidade. Um Deus que se relaciona, um Deus que se comunica, um Deus que mostra a sua vontade e busca não deixar o homem caminhar sozinho. Deus não é uma força ou uma energia cósmica impessoal como Star Wars, que a força esteja com você. Não, mas é um ser que busca relacionamento, que concede graça, perdão e amor a todos que o buscam de coração sincero. Aliás, o reino de Deus é um reino de relações, afeto e acolhimento. Guarde isso. Embora Deus esteja tão longe de nós, porque Ele mora em seu trono de glória e majestade, no sentido onde Ele está, mas Deus decide fazer morada em nossos corações, dentro de nós. Tendas, templos, palácios e cabanas não pôde confinar Deus ou prender a Deus. Igreja não é prédio, igreja é gente. A igreja no Novo Testamento nunca se refere a um bloco de tijolos. Fala de um grupo de gente que a graça encontrou e transformou e deu um novo sentido de existir, de ver a vida, de acreditar que Deus ainda é soberano sobre todas as coisas. Deus está numa esfera superior à nossa imaginação ou suposição. Deus não é uma projeção da mente humana baseada na figura paterna, como dizia Freud. Na linguagem de Karl Barth, que em seu comentário ao livro de Romanos, ele diz que Deus é um Deus totalmente outro, completamente diferente, não podendo ser atingido pelas nossas suposições humanas. É um Deus que se preocupa em ir atrás do homem quando esse homem se perde, e se perde não só diante de Deus, mas de si mesmo. É Deus quem vai atrás do homem quando este se peca e se esconde. Deus é o primeiro missionário da história. O Deus pródigo, que esbanja graça e amor diante de pecadores que se afastaram do seu cuidado, que reconhece a sua miséria e entende que não há outra forma de conhecer a Deus se este não se revelar a nós. Um poeta batista daqui de São Paulo, chamado Joia Júnior, ele tem uma frase que encaixa muito bem, e eu já quero concluir a minha mensagem dizendo: uma pessoa que não vê Deus na sua própria vida, não o verá em lugar algum. A própria vida humana é um milagre que exige um Criador inteligente. Querido irmão, não incorramos no erro de Filipe, pois quem me vê, a mim vê o Pai. A revelação máxima de Deus, a revelação máxima do Pai, o Senhor nosso Deus, está presente na encarnação de Jesus, seu Filho. Jesus é Deus. Todavia, tenhamos o mesmo sentimento e o mesmo desejo de Filipe. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Que Deus nos seja suficiente, que não tenhamos maior anseio nesta vida do que conhecer a Cristo, amá-lo, obedecê-lo e honrá-lo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa se encontrar em cima daquele Deus que é grande, que reina e que sabe todas as coisas. Eu gostaria que você orasse comigo e falasse com Deus nesse instante. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o seu nome. Aqui estamos diante do Senhor, confessando que somos pecadores e que precisamos constantemente da sua ajuda, da sua graça, e que o Senhor que se revelou a nós pelo Filho Jesus, o Deus que se humaniza, se encarna para morar no meio de pecadores humanos, revela-nos a cada dia a sua vontade, as verdades eternas em nosso coração. Que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que ainda não te encontraram, daqueles que não sentiram as mãos poderosas do Senhor. Que o Senhor possa libertá-los, transformá-los e dar um novo sentido da vida, abrindo seus olhos da cegueira, da alma, da escuridão. Que o Senhor possa libertar essas vidas que estão presas, escravizadas no vício, na prostituição e nas drogas. Senhor, mostra-nos o Pai, revela-nos a sua vontade,
e as verdades eternas que precisamos guardar em nosso coração. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém.